Você já parou para pensar que talvez a sua vida ela esteja exatamente onde ela deveria estar? Mesmo parecendo bagunçada, mesmo parecendo injusta, a história de José do Egito, por exemplo, ela não é só sobre um cara da Bíblia. É sobre processo, dor, rejeição, é preparação de verdade. E se você reparar bem, você vai ver que essa história tem muito a ver com aquela pessoa que está querendo crescer na vida. Seja ela brasileira ou qualquer pessoa do mundo inteiro. José era só um jovem, mas tinha algo diferente naquele cara. Acredito que seja a aura dele. José ele acreditava que ele ia crescer, que ia ser alguém na vida, ia ser alguém diferente de tudo aquilo que ele já conhecia. E foi exatamente aí que começou o problema desse cara. Quando você tá vendo a vida de forma diferente, as pessoas ao seu redor automaticamente vão te achar um estranho, tá ligado? Vai todo mundo tentar te atrapalhar. Com José não foi diferente não. Os próprios irmãos dele já começou a estranhar o cara. Sentiram inveja, raiva e decidiram se livrar do José. E essa parada acontece muito nos dias de hoje. O cara começa a querer crescer, mudar de vida, sair do padrão. Ele não vai ser criticado por pessoas de fora. Normalmente é os seus próprios parentes que vai tentar colocar ele para baixo. Pessoas perto, famílias, amigos, pessoas que cresceram com você mesmo. E às vezes não é nem por mal, é porque você está tentando fazer algo que a maioria não conhece, entendeu? Você está tentando sair de um lugar que eles ainda estão ali. E igual José, muita gente é vendida simbolicamente. Você não vai ser jogado no poço de verdade, mas muitas das vezes você vai ser desacreditado, as pessoas vão olhar para você, vão te desprezar, só pelo fato de você estar sonhando, querendo ser diferente deles. Vai ser diminuído e ignorado. José ele foi vendido como escravo, mano. Agora imagina do nada você ser vendido, sem ter feito nada de errado. O maior erro dele foi sonhar, cara. Quantas pessoas hoje em dia não estão assim? Quantas pessoas hoje em dia não passam pelo mesmo? Trabalham, não sentem que estão crescendo, tentando melhorar, nada muda, sentindo que a vida travou de certa forma. Aqui no Brasil pode ser normal, mas não deveria. Em São Paulo, então, você corre e parece que não chega a lugar nenhum. Mas dentro disso tem um significado oculto. Até porque o fundo do poço ele não é o fim. É um lugar onde você perde aquilo que te distrai e começa a construir quem você precisa ser de verdade. Mesmo depois daquela falsa injustiça, José ele começa a se destacar como um escravo, se destacando, fazendo tudo certo. E mesmo ali, quando tudo começa a dar certo novamente para ele, algo acontece e ele é injustiçado, sendo acusado de algo que ele não fez outra vez. E acaba parando na prisão. Agora pensa aqui comigo. Quem é que direto tenta fazer tudo certo e mesmo assim acaba se ferrando? Lembrou de alguém? Isso aqui tem a ver com a vida de muita gente. O cara faz tudo certinho, trabalha, estuda, tenta fazer tudo da maneira correta. E mesmo assim é passado para trás, às vezes é diminuído, injustiçado e muitas vezes ignorado. Aí com todo mundo passa a mesma coisa na cabeça. Por que será que eu deveria estar fazendo as coisas da maneira certa ainda? Eu tento estar sendo justo, quando a maioria do mundo não é. Pra que fazer o certo então? E aí é que tá o erro. O José, por exemplo, ele não estava sendo punido. Muito pelo contrário, ele estava sendo forjado, estava sendo posicionado por Deus. Na prisão, José poderia ter desistido, mas ele fez o contrário. Aprendeu, observou, desenvolveu novas habilidades. Eu acredito que aí é onde está uma das partes mais profundas, tá ligado? Às vezes, muitos de nós estamos numa prisão, e não é nem uma prisão física. Aquela mais comum, falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de uma direção correta. E acredito que o erro da maioria é ficar reclamando, esperar que vai vir alguma coisa do céu e de fato vai fazer algo por você. Numa prisão, muitas vezes a gente fica esperando que uma hora a gente vai sair dali. Não é bem assim. Enquanto isso, José cresceu dentro da prisão. Ou seja, é aí que nós temos que aprender com ele. Isso mesmo, aquele lugar que parece te atrasar, pode estar muitas das vezes te posicionando, te forjando para algo maior. E aí voltando para a história de José, lá depois de muito tempo, eles chamam ele para interpretar o sonho do faraó. E naquele momento, a vida de José muda da noite para o dia, de uma forma muito brusca. O bichão foi de prisioneiro para governador em um dia. Agora pensa que loucura que é isso na vida da gente, cara. E aí tá uma coisa que pouca gente percebe, que na verdade as oportunidades, elas não vão vir quando você quer. Vão aparecer quando você estiver de fato preparado. Porque eu acredito que a mente da gente, quando ela está de fato preparada, a gente vai enxergar a oportunidade onde nem tem às vezes. E o pouco que tem de oportunidade, a gente vai pegar esse pouco aí e vai usar a nosso favor. Que foi o que aconteceu com José. Ele precisou interpretar apenas um sonho. Pensa aí, quantas vezes você falou, pô, se eu tivesse uma chance eu mudava a minha vida inteira. Mas a grande questão é, será que você já está de fato preparado para mudar a sua vida?
Você ia ter mentalidade para isso? Porque a nossa mentalidade talvez seja algo mais importante no meio dessa caminhada. Oportunidades, elas vão surgir a todo momento. A gente acha que a oportunidade é só uma vez na vida. Não é, cara. É que você às vezes não tá preparado. Eu sei, porque já aconteceu comigo também. Às vezes eu simplesmente não tava. Eu não tinha maturidade suficiente para ver o quão grande era a oportunidade que passou ali na minha frente, diante dos meus olhos, e eu não aproveitei. Já me aconteceu diversas vezes, cara. Isso é verdade que eu tô falando pra vocês aqui. Então com José, não foi que ele venceu porque teve sorte. Muito pelo contrário, mano. Aquilo já tinha sido preparado. Ele se preparou para aquilo. Ele venceu porque ele aguentou de fato o processo. E talvez a sua vida, ela não tá atrasada. Ela só tá sendo construída de uma maneira que você não entende ainda. Às vezes você tá sendo forjado também, cara. Você só não pode perder a força no meio desse processo. Você tem que aprender com cada detalhe. Tudo você tem que olhar com outros olhos. Mudar a sua mentalidade para enxergar oportunidades onde você não está enxergando agora. Porque eu sei que tem. Deus, ele não coloca a gente em nenhum lugar que ele não possa nos dar oportunidades. Eu não sei exato qual que é, mas tem um versículo na Bíblia que ele fala que você já tem tudo que você precisa. Só você ir lá e fazer. Tô te falando do meu coração isso aí. Não tô lendo nem nada agora, não. Tá? É verdade mesmo. Você só vai lá e faz com aquilo que você tem, cara. Entendeu? E é isso. Sua vida não tá atrasada. Só tá sendo construída de uma maneira que você não entendeu. Ponto final. Então lembre-se sempre disso. Talvez eu não esteja travado. Talvez eu só esteja sendo forjado. Assim como todos eles foram. Todos nós somos. Se você de alguma forma entendeu o que eu tô querendo te passar, comenta aí. Estou no processo. Estou sendo forjado nesse processo. E manda também esse vídeo pra alguém que você acredita que tá querendo desistir. Não deixa essa pessoa desistir não, pô. Às vezes esse amigo só precisa de um toque. E aí você tá aí pra dar esse toque pra ele. Fechou? Assim como eu. Deus colocou eu aqui pra de fato te dar um toque. Esse toque também é pra mim, porque quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar. Já tinha mais de uma semana e meia, mais ou menos, ali que Deus tá colocando essa história de José no meu caminho. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu resolvi falar aqui, cara. Essa semana ele colocou diversas vezes essa história no meio do meu caminho e resolvi passar pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve e vamos pra próxima.